Olá, eu sou Natália Dornelas e eu sou a convidada dessa edição do programa Curta Vídeo. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória. A minha trajetória no cinema e audiovisual começa com o meu curso de rádio e TV, que eu fiz no Vasco Coutinho. Foi um grande aprendizado para mim, assim, foi uma vivência muito técnica que eu tive, então eu já comecei fazendo funções técnicas como edição, som, produção. E de lá para cá eu fui trabalhando em algumas produções audiovisuais, como clipes, webséries e curtas. E aí quando eu entro no curso de cinema e audiovisual na UFES, é de fato quando eu me entendo como uma profissional do cinema, que antes eu queria fazer psicologia. Minha forma de olhar o mundo, a minha forma de existir no mundo, e eu acho que a minha contribuição para o mundo é estar nesse lugar. As minhas funções principais hoje no cinema é montagem e som direto. E o som direto para mim foi uma loucura quando eu comecei, porque poucas mulheres faziam som direto quando eu comecei. Aqui no estado a gente só tinha uma mulher, que era a Lê, muito importante para o cinema, nossa matriarca do cinema, assim. Desde então fiquei muito curiosa mesmo em aprender essa função, por ser técnica e por conhecer e por saber que ouvir é um lugar muito importante para mim dentro das produções, é o lugar que eu quero estar mesmo, assim, eu gosto muito de ouvir, principalmente os documentários, enfim, a voz das pessoas, o timbre das pessoas, conhecer a história das pessoas, é realmente algo que me interessa muito. E o som direto, ele veio nesse lugar de aprendizagem, comecei como assistente de alguns técnicos de som aqui do estado, eu acho que todos, acho que eu já fiz assistência para todos. E aí, a partir disso, eu comecei a ser a técnica de som e trabalhar em produções maiores, assumindo mesmo esse lugar, essa função. E hoje eu dou oficinas também, além de participar dos curtas, ensino, gosto muito de ensinar, gosto muito de falar disso. Eu acho que os alunos percebem o quanto eu gosto disso e é muito bom. É alguém que está cumprindo também uma função técnica que no cinema às vezes é deixado muito de lado e às vezes os homens ocupam esse lugar, às vezes não, os homens ocupam esse lugar, que também é nosso, e eu acho que a gente tem que ocupar esse lugar, tecnicamente. Mais diretoras de fotografia, mais mulheres no som direto, mais mulheres como montadoras, enfim, todas as funções que já estão, como direção de arte, produção, e mais diretoras também. Eu acho que a gente precisa muito de diretoras nesse cenário, principalmente esse cenário capixaba. O trabalho do montador é basicamente unir o filme, criar a liga com esse material, criar essa narrativa juntamente com o diretor, pensar todas as possibilidades de som e de montagem linear, não linear, enfim, tudo que compõe a narrativa do filme pelo olhar de uma ilha de edição, que é juntar isso tudo mesmo, fazer isso acontecer. Eu acho que o trabalho do montador é muito importante junto com o diretor, construir essa... Dizem que a montagem é a terceira direção, eu acredito nisso. Eu acho que a gente cria muito enquanto a gente monta, porque a gente consegue ver coisas que o material traz pra gente. Não só a expectativa que a gente tem sobre o material, mas o que ele traz. Porque às vezes você faz um roteiro e aí você faz a captação e aí quando chega na ilha nem sempre é exatamente aquilo que você queria, mas é aquilo que você tem, você cria a partir daquilo ali, e é muito bom esse processo, é muito vivo, ele tem vida própria, ele cresce muito, principalmente junto com a direção. E é muito interessante esse trabalho de montagem. E eu gosto muito de pensar a montagem que comece também antes da produção, que é quando você consegue conversar antes de gravar mesmo, porque você já consegue apontar as transições, você já consegue apontar aonde que para a montagem é mais interessante ter mais planos, enfim, para o filme não chegar para o editor, montador, depois só no final, para ele lidar com aquele material ele sozinho. Às vezes é um trabalho muito solitário também, o trabalho do montador. Então, quanto mais trocas com o diretor e com outras pessoas da equipe, quanto mais isso puder acontecer, melhor. Eu sou muito exigente quando eu entro num filme e eu quero entender tudo sobre o que eu vou fazer e sobre essa rotina mesmo, ordem do dia. Então eu estudo a ordem do dia, eu sei cada plano e como a gente vai gravar, se o plano é com tripé, se ele é sem tripé, o que ele me afeta, se a iluminação é de cima e eu vou precisar atacar de baixo, ou vou precisar atacar de outro lado, se eu vou precisar de manta acústica, enfim, pensar toda
esse dia a dia para o som acontecer ali, se o ambiente que a gente está gravando é propício para gravar ou não, se a gente vai ter que derrubar essa locação que eles escolheram, porque a gente derruba também, porque não dá para gravar, porque, enfim, aí quando o filme tem muitos diálogos, e aí tem vários exemplos, né, tem filmes que eu fiz que tinham 7 atores e os planos eram muito abertos, então a gente fez praticamente um filme de lapela, né, então o lapela tinha que ser muito bem posicionado, não podia errar, não podia dar errado, ele era a nossa segurança ali, o boom estava ali cobrindo, mas ele era a nossa fonte principal. Outros em que a gente já conseguia ter o microfone mais pertinho, né? O shotgun ali chegando, bonitinho. E é isso, eu acho que é uma grande vivência. Cada filme é diferente do outro e cada vez que a gente faz, a gente aprende uma coisa nova, um jeito de fazer uma fita, um jeito de pregar, uma cintinha em lugares diferentes, um figurino que encaixa, um tecido que é bom, que não é. Meu trabalho com figurino é 100%, eu amo figurino, porque ele sempre me ajuda. Então, eu acho que é um trabalho conjunto mesmo, mas no lugar do som é muito interessante esse contato com os atores, com o figurino e com a equipe de fotografia que vai compondo esse dia a dia aí. Um dos filmes que eu participei foi o Profundidade da Areia, que é o filme do Hugo Reis, que inclusive foi meu TCC também. Eu falei sobre ele, falei sobre essa construção junto com o Hugo, né, que a gente montou o filme juntos, né, ele como diretor e eu como montadora. A gente conversava praticamente 30 minutos antes de começar a sentar na ilha e, de fato, montar o filme. Então, foi um processo em que a gente pôde trocar muito sobre o que o filme era e qual material que a gente tinha e do que a gente conseguia construir a partir daquele material. Foi um grande aprendizado ao lado dele também, sobre as escolhas, sobre as decisões que se toma, né, no set, sobre roteiro, enfim, sobre o material que a gente tinha mesmo, essa troca que a gente construiu. O filme foi gravado a maior parte do tempo em externas, então foram praias, né? Enfim, ele teve muitas condições adversas, né? Como um filme gravado em externa, então acho que foi de muito aprendizado mesmo, a reorganização que a gente fez do material e das coisas que a gente conseguiu construir, foi bem interessante, foi um processo de muito aprendizado. Esse filme, Os Que Esperam, foi um filme do PH Martins que eu montei também e foi muito massa porque foi um documentário e aí foi uma outra relação, né, em relação à experiência que eu tive com o Hugo, que foi um filme de ficção, né. Esse filme foi muito mais do que o material trazia pra gente, foi um tempo de escuta, foi de fato ouvir o que as pessoas estavam dizendo. Eu aprendi muito no laboratório da Jordana Berg, que é a montadora do Coutinho, e ela falou muito sobre a gente poder, de fato, ouvir o que o material diz e ter essa paciência e de não querer ficar procurando o que você quer e, de fato, ter essa sensibilidade de ouvir e ver o material, o que ele traz e o que ele acrescenta e como ele se constrói, sabe? Então, esse foi um processo de troca também com a direção, mas eu acho que foi muito mais um processo com o material que eu tinha, né? E aí você ouvia as entrevistas das pessoas, e aí você construía todas essas relações. Foi um filme gravado sobre saúde pública, né? Que eram as vans dos interiores que vinham trazendo as pessoas para tratamento aqui em Vitória. Então, a gente vivia junto com essas pessoas, porque a gente veio junto também com elas, e aí veio para Vitória, a gente ficava esperando a consulta e como elas ficavam esperando, então foi um processo muito imersivo mesmo, né, de viagem, de tempo de van, né, a van nesse caso, o ônibus, micro-ônibus, era um dos personagens do filme, então a gente conseguiu contar essa história através desse momento e desse lugar que a gente estava. Eu sou do interior de Afonso Cravo, sou de Piracema, São Bento. Saímos de lá às 3 horas da manhã, aí fica aqui o dia inteiro, quando mais ou menos, a última consulta costuma ser 6 horas da noite, aí quando é mais ou menos meia-noite, o pessoal está chegando em casa. Nesse trabalho de audiovisual tem alguns roteiros que atravessam a gente e quando eles chegam para mim eu encaro como um trabalho que eu realmente gostaria de fazer, né, alguns nesse processo, principalmente os que são documentais, né, eu acho que são os que eu consigo mais ouvir as pessoas nesse lugar do som, é quando eu entendo que eu vou passar tempo com alguém, que eu vou ouvir a história de alguém e que eu vou emergir com a história de alguém e vou aprender sobre ela, e vou aprender sobre aquele tema, e eu acho que isso me instiga muito, isso me deixa muito curiosa, eu acho que a curiosidade faz parte da gente que é audiovisual. A gente gosta de conhecer coisas novas, a gente não tem rotina, então a gente fica sempre nesse movimento, né? Eu acho que a nossa vida se resume muito a movimento. E eu acho que o audiovisual me movimenta também, o cinema me movimenta, e quando esses roteiros que
chegam para mim, e principalmente os de documentário, que são os que mais me interessam normalmente, quando alguém me manda e eu leio e eu falo, uau, essa história me interessa, eu quero muito fazer esse filme, eu quero muito estar nesse set, eu quero muito vivenciar essa história, porque eu sei que eu nunca mais vou sair a mesma, de qualquer filme que eu saio, eu sempre saio com algo a mais, eu sempre saio aprendendo alguma coisa sobre aquele assunto que eu não sabia, e eu aprendo muito e eu cresço muito. De ficção, às vezes, umas histórias que também chegam e atravessam também, mas são mais sutis, né? Eu sinto que na ficção a gente tem uma demanda muito mais técnica, sabe? De execução do produto e de repetição, né? E aí a gente imerge, mas a gente imerge de um outro jeito. Eu acho que mergulhando nas possibilidades, por exemplo, no som, né? Vou microfonar isso de um jeito diferente. Esses que esperam, por exemplo, eu também fiz o som direto desse filme, a gente microfonou a van, então foi uma experiência muito interessante, né? Eu já tive uma experiência também de um documentário que a gente gravou que chama Refúgio, e nele a gente precisava colocar o lapela na entrevistada, e ela não podia se despir para nenhum homem, né? Pela cultura dela, né? Pela religião dela. E eu era assistente de som e eu fiquei assim, meu Deus, e agora? E eu era a única pessoa que podia ir para um lugar e colocar o microfone nela, né, ela tirar o véu e eu colocar, e aí eu descobri que ela era ruiva, e aí eu fiquei muito emocionada. E aí a gente teve esse momento também, né, de entender como que essas coisas vêm, né, e como que cada filme atravessa você de um jeito, de um tema diferente. Esse Refúgio, por exemplo, foi bem interessante, porque eu entendi como os refugiados vivem aqui, e a gente, nesse filme, mostrou muito o dia a dia deles, né, não só o lado da guerra, mas sim como que é a vida normal deles aqui, né? Eles têm filhos, eles vão à escola, eles dão aula, eles trabalham, eles vão à feira, eles cozinham, enfim, tem uma vida muito interessante. E como eles vivem em Vitória também, como eles veem esse lugar. Imagine yourself like you go to another and you are the only one bracelet. I think you will feel like how I feel. I just say I miss my people. O Gula foi a minha primeira direção, de fato, na universidade. Foi dentro de um núcleo que a gente tinha, que se chamava Janela, que era um núcleo de poder experimentar. Então, a gente fazia vários rodízios de funções. E aí, ele fazia parte dos 7 pecados capitais que estavam sendo gravados. E aí, eu fiquei com o Gula. E o roteiro não é meu, ele é do Thiago Morgado, o roteiro desse filme. E aí eu fiz a direção dele e foi um filme muito bem aceito, assim, ele é exibido até hoje na UFES, ele foi exibido esse ano para os calouros, né, para receber os calouros e tal. O filme fala de um cara que é viciado na comida do RU, então ele rende algumas risadinhas. Ele é bem interessante porque ele fala de uma construção de making-off, então a gente faz uma metalinguagem ali de falar de audiovisual e viver esse audiovisual. E, ao mesmo tempo, dizer que está contando uma história. Então, foi bom para a gente experimentar várias coisas, né? A gente tinha a equipe que filmava e a equipe que fingia que filmava. Então, foi um grande experimento, assim. Foi uma loucura para todo mundo. Tipo, corta não era corta, sabe? A gente também teve equipes, né, para fingir que era um making-off, então a câmera não era tão estável e a gente tinha um movimento, então a gente falava, balança essa câmera aí, porque ela precisa parecer viva, né, enfim. Então a gente também, ao mesmo tempo, quis construir algo que fosse mais caseiro, assim, mais de alguém que estava aprendendo, construindo, e eu acho que o filme está assim mesmo, acho que a gente conseguiu esse resultado com o filme. A gente também conseguiu a entrevista com o jornalista na época, que era importante, e ele deu peso também para a informação que a gente tinha. Então, o Gula foi uma grande experiência, foi um grande aprendizado. Aí eu entrei, olhei a comida assim, aquele monte de gente em cima e tal, negócio aberto. De início não me agradou muito, né? Achei meio estranho. Mas aí, bicho, foi só sentar, olhar o prato, sacou? E não sei, parece que fui contaminado por uma parada que, tipo, não tava nem só no lance do comer, sacou? Depois eu fui observando isso, sacou? No decorrer do tempo, analisando meu vício, sacou? Mas parecia que vinha aquele aroma daquela comida, tá ligado? E o sabor. Eu sinto que essa construção no som e na montagem
me deu repertório para agora poder dirigir um filme. E eu dirigi o Sola, que é o meu primeiro curta-metragem de ficção. Eu também fiz o roteiro do Sola, então é um projeto que eu venho trabalhando há alguns anos já nele e finalmente consegui gravá-lo. O Sola é um curta-metragem que conta a história da Flora, que é uma mulher negra arquiteta. E ela sente muito essa solidão no espaço em que ela está, físico, afetivo, de trabalho, enfim. Ela sente que esse espaço cada vez mais vai ficando pequeno para ela, enfim. E ela sente que ela precisa construir um novo lugar e o filme vai dessa perspectiva de onde ela está e para onde ela quer ir. E para mim foi uma experiência incrível, foi uma semana assim incrível de gravação. Eu aprendi muito com os atores, eu acho que direção de atores é mágico. Foi para mim uma das melhores experiências que eu já tive, poder conversar com os atores e eu sinto que essa abordagem mesmo de poder chegar e falar no ouvido deles e não falar alto para todo mundo, era um pacto que a gente criou no set. Eu chegava para eles e falava isso, aí todo mundo ficava em silêncio e aí foi massa, foi muito interessante. Todo mundo ficou muito atento também a essa direção. Então eu sinto que ela de fato aconteceu, né? Eu acho que precisava chegar esse momento para que eu tivesse essa trajetória em outras funções, para que agora eu tivesse esse repertório para poder dirigir esse filme. Fecha o olhinho, ação. O programa Curta Vídeo agora vai para um breve intervalo e na volta eu conto sobre meu curta Azul da Cor do Mar. O programa Curta Vídeo está de volta. Eu sou Natália Dornelas e estou contando um pouco sobre a minha trajetória e sobre todos os meus fazeres no audiovisual. O meu curta Azul da Cor do Mar foi um curta produzido durante a pandemia. Ele entrou num formato híbrido, né? Ele é documental, mas ele também tem partes ficcionais. Ele fez parte de uma mostra audiovisual feminina do Museu da Pessoa. Eles lançaram um desafio em que mandar entrevistas brutas de mulheres, né, com histórias de vidas diferentes e foi uma mostra por todo o Brasil. E a gente recebia materiais de 2 horas e meia e a gente tinha um tempo de 4 minutos, assim. Então, a gente realmente teve que ouvir todo esse material e construir essa narrativa e tirar um fragmento da história de vida dessa mulher, né? E aí eu encontrei a Odenísia. A Odenísia falou muito sobre a violência que ela sofreu. Ela falou sobre muitas coisas, mas o trecho que eu escolhi para falar foi sobre a superação que ela teve sobre a agressão física que ela sofreu do seu companheiro. E eu escolhi o mar para contar essa história, né? A gente consegue fazer essas linkagens, né, de como o mar entra na vida dela e é algo que liberta ela e é algo que o corpo dela está ali presente naquele lugar, né, um corpo que a gente grava ficcionalmente, mas eu tenho a entrevista dela contando essa narrativa de como foi o início, desde a primeira agressão até o momento que ela se vê livre disso e se vê com uma nova vida e uma nova perspectiva, né? Então, a partir disso, ela conta essa história dela. Então, nesse projeto do Museu da Pessoa, eu fui premiada, fui uma das únicas premiadas aqui do estado, fiquei muito feliz, a única, na verdade. E foi um concurso pelo Brasil inteiro, então eu me senti feliz de representar também o Espírito Santo nessa mostra. E foi uma mostra muito importante, ela foi realizada durante a pandemia, ela teve uma estreia online e foi muito interessante como que eu construí também, conheci outras mulheres, outros trabalhos. E eu queria convidar vocês para assistir junto comigo esse curta Azul da Cor do Mar. Aí ele me deu o primeiro tapa. Sabe aquelas coisas assim, de repente? Daí passou um monte de filme na minha cabeça, eu ligar para minha mãe, não vou ligar.
Aí a coisa perdeu um pouco o encanto, aí eu fui ficando com medo dele, fui ficando mais triste. Mas aí virava e mexia, qualquer coisa, ele vinha pra cima de mim, virou moda, assim. Ele sempre verbalizava, agora você é assistente social, porque você ganha bem, porque você pensa que você é o quê? E aí eu acho que isso foi angustiando o machismo dele ou a loucura dele, eu não sei como é que é. E eu dependia dele, por exemplo, eu levava as crianças para minha mãe e ele me levava para trabalhar. Aí um belo dia ele falou, eu não vou mais levar você de carro. E aí você vai ter um monte de falta e você vai parar de trabalhar. Aí eu fui ficando angustiada com aquilo. Aí eu fui comprar pão, tem o motorista de táxi, sabe? O ponto de táxi. Eu sempre cumprimentava eles, mas eu nunca precisava tomar táxi. Falei, olha, sabe o que está acontecendo? Eu preciso trabalhar amanhã. Aliás, o mês inteiro. E eu vou precisar que vocês me levem de táxi. Aí no dia seguinte ele ficou lá deitadão na cama. Eu fui lá, tomei banho, me arrumei. E ele falou, eu falei que eu não vou levar você para trabalhar. Não sei mais o que, não sei mais o que. E quando ele viu eu saindo de táxi, né? Ele pão duro, né? Ele falou, gente, essa mulher vai aonde de táxi? Aí ele pegou o carro e foi seguindo. Onde você pensa que você vai levar ela? Porque ela é minha mulher. E eu não, você segura firme aí, porque olha, o senhor sabe que eu trabalho na FEBEM, aquela molecada precisa de mim. E não, você pode deixar, eu levo a senhora, eu quero ver. Aí eu fui vencendo isso. Aí comecei a falar para minha mãe que eu ia tentar sair fora. Aí minha mãe falava, não, ruim com ele, pior sem ele. Você fica, aguenta mais um pouquinho, isso passa, né? Aí eu acho que fui nascendo outra mulher aqui dentro de mim, que estava dormindo. Eu estava crescendo a nível de consciência, né? Porque eu falava, se eu questiono o espancamento na FEBEM, como eu estou me deixando apanhar em casa, né? E naquele tempo não tinha Maria da Penha, não tem essa coisa maravilhosa que tem agora, né? Colecionei BOs, né? Fiz vários BOs. E aí ele pegou de surpresa, porque eu falava, vamos separar. Ele aqui vai separar o quê? Você vai morrer de fome se você sair daqui. Aí eu sei que ele recebeu uma intimação. Quando ele chegou lá, o juiz falou, o senhor tem 24 horas para sair da sua casa. E aí ele vai embora, assim, sem se conformar. Caiu todas as outras fichas possíveis e imagináveis, né? Porque aí eu saía com os meus amigos, ia em boteco, teatro. Tudo que eu queria, né? Não tinha mais aquele ruído na casa, né? Eu fiquei livre, leve, solta. Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. É muito interessante fazer parte da vida de alguém, eu me senti fazendo parte da vida da Denise nesse momento. Eu acho que a gente não se conhece, mas para mim a gente se conhece. Foi o momento que a gente se encontrou mesmo, que eu encontrei a vida dela e para mim foi lindo e muito profundo conhecer um pouco mais sobre ela e poder contar essa história e ser premiada e saber que mais pessoas vão assistir esse filme e vão conhecer ela assim como eu conheci também. Ele também tem acesso até hoje no Museu da Pessoa, no site Museu da Pessoa, tem uma mostra específica para ele, é só procurar que a gente consegue assistir todos os outros filmes também que participaram dessa mostra. Bom, o Sola, a gente tem a expectativa de que ele fique pronto até abril e a gente consiga exibir ele em abril, colocar ele nos circuitos de festivais, né, mostras, fazer algumas rodas de bate-papo sobre o filme, criar conexões de assuntos, de lugares, de pessoas que se interessam em conhecer mais sobre esse assunto. E é um processo longo também, esse processo de pós-produção, né? É um processo que a gente vai vivenciar agora a montagem, edição de som, colorização, vai criar esse novo momento para o filme e a gente está muito feliz, muito animado. Se você quiser saber mais, conhecer mais sobre esse projeto, pode me seguir no Instagram, _natalia.dornelas, que eu vou dizer mais sobre ele, vou atualizar sobre quando ele estreia e como e onde.
e a gente vai conversando e entendendo mais sobre isso. Chegamos ao fim com esse papo aqui com o programa Curta Vídeo, foi muito bom, gostei muito de relembrar alguns trabalhos que eu já fiz, relembrar minha trajetória também, falar um pouco, incentivar os novos cineastas também a produzirem, a não terem medo de experimentar, mulheres experimentem, vivam o cinema, vivam o audiovisual, vamos fazer isso acontecer, vamos nos fortalecer para que isso aconteça. Eu acho que é a coisa mais importante que eu tenho para dizer, é incentivar outras mulheres a experimentarem, a irem para o som, a irem para a montagem, a irem para o roteiro e para a direção, enfim. Sou muito grata a esse tempinho, espero que vocês tenham gostado. E é isso, muito obrigada. Beijo.